Horríveis as cidades, vaidades e mais vaidades, sem asas, sem poesia, sem alegrias. Assim escreveu Mário de Andrade em sua famosa obra de 1922, Pauliceia Desvairada. E de fato, as cidades, as grandes cidades, parecem desvairadas, complicadas, tumultuadas. E a pergunta é: podem as cidades ser abençoadas? É interessante a gente pensar um pouquinho sobre essa realidade das cidades grandes, especialmente quem pensa nas megalópolis como Rio de Janeiro, São Paulo e outras, e o Brasil tão influenciado pela tradição francesa, não só na literatura, como também na sua arquitetura, no seu jeito urbano de se organizar. Quando a gente presta atenção na realidade da Bíblia, quanta coisa existe sobre a cidade. A cidade é problema. Logo no início da Bíblia, a tentativa do ser humano de construir na sua distância de Deus, no seu ensimesmamento, na sua autossuficiência, se observa na cidade de Caim, quando ele tenta construir um mundo à parte, e ali a gente vê o crescimento da imoralidade, da violência, do caos, e as coisas se complicam. Essas cidades do mundo antigo eram lugares de opressão, de desigualdade, de maldade e até mesmo de escravidão. E é interessante que nesse caminho de ruptura com a ordem natural, nesse caminho de distanciamento da real sintonia com o sagrado, nós vemos Deus escolher uma santa cidade, cidade de Jerusalém, para fazer o seu plano de redenção e de bênção. E mesmo assim, esse ambiente da nova cidade se complica e se transforma até mesmo num lugar de atrocidade. Que coisa impressionante descobrir que na história bíblica o povo de Deus é chamado para ser caminho de bênção na própria cidade. A cidade assustadora, inclusive para sábios como Platão, que dizia que não deveríamos ter uma cidade com mais de 5.000 pessoas, porque senão viraria um caos. As cidades rejeitadas pelos pensadores, poetas e aqueles que buscavam a paz e a serenidade entre os seres humanos, agora representa um grande desafio para aqueles que são chamados por Deus para trazer paz, vida e prosperidade para a vida dessa cidade. E é interessante, esse é o chamado da própria comunidade. De tal forma que quando o texto bíblico termina, é interessantíssimo, na celebração da bênção final de Deus para o ser humano, desce do céu uma santa cidade, mostrando que a realidade desvairada, a realidade complicada, a realidade tumultuada pode muito bem já agora ser abençoada, porque a ação de Deus para a cidade traz bênção agora e no futuro dessa cidade complicada que por fim será abençoada. Oi para você que está assistindo agora esse vídeo, bem-vindo a mais uma celebração online aqui da IBNU, que esses próximos minutos possam abençoar a sua vida, que você se sinta cuidado por Deus com seu coração aberto para receber a palavra dele nesse momento.
Agora chegamos ao momento de gratidão na nossa celebração. Com certeza todos nós temos muitos motivos de gratidão. Chegando ao final do ano, a gente relembra da vinda de Jesus. Que coisa boa que Ele veio, morreu por nós, ressuscitou e vai voltar para nos receber. Essa é a nossa grande esperança, motivo de muita alegria e de muita gratidão. E também que a gente tenha certeza de que o Senhor esteve conosco durante todo este ano, independente do que vivemos. Ele sempre está conosco, Ele é Deus conosco, Emanuel. Senhor, obrigada por esse dia, obrigada porque o Senhor veio e o Senhor prometeu que vai voltar. E nós temos essa esperança de que o Senhor é Deus Emanuel, Deus conosco. Obrigada, Senhor. A Ti toda a honra e toda a glória. Amém.
Nesse momento da nossa celebração online da IBNU, eu quero convidar você a colocar o seu coração diante de Deus para que os seus pedidos possam ser colocados no altar do Senhor. Vamos orar juntos? Se você está aí na sua casa nesse momento, coloque diante de Deus os seus pedidos, coloque diante de Deus aquilo que está incomodando a sua vida, lembrando que Ele é um Pai amoroso e que Ele tem prazer em ouvir você e que essa oração possa mudar o seu coração em relação ao Senhor. Senhor, quero nesse momento colocar diante de Ti todos nós que estamos aqui participando dessa celebração. Que o Senhor derrame da Sua graça sobre as nossas vidas. Que o Senhor derrame do Seu amor e poder sobre nós. Que o Senhor nos ajude a perceber em que momentos ou situações da nossa vida nós temos até mesmo nos rebelado contra o Senhor, para que a gente possa ter um verdadeiro arrependimento e uma transformação de vida. Mas também, Senhor, quero colocar diante de Ti as coisas que têm acontecido. Nós estamos vivendo momentos difíceis, tanto politicamente, economicamente, questões de saúde, questões de desemprego, e muitos daqueles que estão aqui nesse momento estão passando por essas realidades. E eu quero pedir, Pai, que o Senhor intervenha na vida de cada um, que o Senhor mesmo haja com seu poder gracioso e amoroso nas necessidades que cada um de nós temos enfrentado. Para aqueles que estão no leito, na cama de um hospital, que o Senhor dê conforto e consolo. Para aqueles, Pai, que estão ainda nessa busca por um emprego, vendo as situações de casa às vezes complicadas, com mantimento, com todas as coisas, abra, Senhor, a janela para que eles possam receber de Ti aquilo que eles precisam, lembrando, Senhor, daquilo que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, a orarmos a cada dia pelo pão nosso. E eu quero colocar aqui, Senhor, diante de Ti, esses irmãos que de repente estão passando por algumas privações por falta de trabalho. Senhor, abençoa a nossa comunidade, abençoa, Senhor, o nosso país, abençoa, Senhor, o nosso mundo que tem enfrentado guerras, que tem enfrentado tanta maldade. Pedimos que, Senhor, a Tua igreja possa ser firme e forte, sendo um lugar de bênção, um lugar de transformação, um lugar de demonstração do Teu amor no meio dessa sociedade tão corrompida e complicada. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nos separará dos laços do Teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só
Vamos refletir agora sobre aquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer. E hoje nós vamos pensar em Romanos capítulo 15. E o nosso tema será muito curioso, muito interessante. São Paulo quer ir para Roma, mas Roma quer ir para São Paulo. Como assim, Saião? Que história é essa? Então vamos aqui observar o que a palavra de Deus nos diz. No livro de Romanos, capítulo 15, a partir do verso 23, nós lemos o seguinte: Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar a vocês a oportunidade de me ajudar em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres que estão entre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e de fato são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Romanos capítulo 15, do verso 23 até o versículo de número 29. Meus queridos, é muito interessante observar aqui, Paulo está escrevendo a carta aos Romanos, e logo no começo a gente tem a plena convicção de que a carta de fato está indo para Roma, porque lá no verso 7 do primeiro capítulo, ele diz: a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O que chama a atenção aqui é como o apóstolo Paulo, ele está aqui quase no final da sua terceira viagem missionária. Os estudiosos têm convicção de que ele está em Corinto, no inverno, aí no final do ano 56, começo do ano 57, e ele então escreve esta carta para os cristãos de Roma. E lá em Roma está o centro do império, esse grande império romano, com cerca de 60 milhões de pessoas, com a grande cidade, a capital, cidade que se julgava eterna, aí com mais de 1 milhão de pessoas, e Paulo diz o tempo todo: eu quero ir para Roma. São Paulo, como é conhecido, deseja ir a Roma. E a pergunta é: por que toda essa preocupação de chegar a Roma? Aliás, não só a gente vê aqui que ele está escrevendo para os romanos: eu quero ir, eu pretendo chegar até a extremidade do Império Romano no Ocidente, que é chegar à Espanha, e quero visitar vocês em Roma. E não só aqui, mas nós vamos ver toda a trajetória do apóstolo Paulo quando ele está na segunda viagem missionária. Ele já pretendia chegar a Roma e ele é impedido, porque nesta ocasião nós temos a famosa referência que no ano 49, conforme os escritos de Suetônio, os judeus foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio. Então é muito provável que Paulo então desiste de ir para Roma e vai acabar na segunda viagem missionária indo para Atenas e Corinto, mudando a sua trajetória de continuidade até a capital do império. E aí, o que a gente descobre nesse cenário? A gente vai perceber que ele está o tempo todo com essa referência de chegar em Roma. Tanto é que quando ele acaba sendo preso lá em Cesareia Marítima,
no ano 57 até o ano 59, quando a situação complica, o que ele faz? Ele apela para César e vai acabar chegando a Roma, como nós vemos no final do livro de Atos, onde ele vai ficar ali na cidade, e nesta cidade ele fica 2 anos em prisão domiciliar, e onde ele vai escrever as cartas, chamadas cartas da prisão, e onde ele vai encontrar, né, o famoso Onésimo, que vai ser convertido e devolvido ao seu senhor, que é Filemon. E assim, depois, Paulo ainda fará uma outra viagem e finalmente morrerá na cidade de Roma. Então, por que tanto São Paulo quer ir a Roma? Para entender isso, é muito importante a gente observar a trajetória de todo o cristianismo primitivo, né? A gente observa que aquilo que vai acontecer na história da fé, apesar de Jesus, né, ter estado principalmente distanciado de grandes centros urbanos, o seu ministério foi na Galileia, né, os lugares históricos ligados a Jesus são pequenas aldeias, cidadezinhas como Belém, Nazaré, Cafarnaum, mas a obra da redenção, a morte e ressurreição de Jesus se dará em Jerusalém. Aliás, Jerusalém é a grande cidade, a cidade que Deus escolhe para colocar ali o seu nome, toda a referência, né, de toda a trajetória do projeto redentivo de Deus ganha algo emblemático, não só na terra de Israel, mas na cidade de Jerusalém e particularmente no templo ali construído desde a época do rei Salomão. Mas quando a gente observa esse cenário, a gente vai ver que aquilo que envolve a cidade e a cidade grande está presente no início da obra da redenção e na expansão do evangelho. Olha que coisa interessante. Todo o caminho missionário do apóstolo Paulo visa as principais cidades que têm maior impacto e relevância no antigo Império Romano. Então nós vamos ver o quê? Nós vamos ver Paulo chegando a uma cidade tão emblemática e bastante importante como a cidade de Corinto, uma cidade portuária, uma cidade de muita influência, uma cidade com muita população e uma cidade com um público gentil bastante distanciado da tradição monoteísta. E Paulo, na sequência, vai gastar um bom tempo também ali em Atenas, na cidade principal, que é a capital da cultura, da antiga sabedoria. Paulo vai também gastar tempo em Éfeso, cidade mais importante da região da Ásia Menor, um centro fundamental para a expansão da mensagem do Evangelho. E depois termina em Atos, Paulo chegando à famosa cidade de Roma, que ele tanto ansiava. Então você percebe, Jerusalém, Éfeso, Corinto, Atenas, Roma, todas elas são cidades no seu sentido mais amplo possível, são as antigas metrópoles da antiguidade, as cidades mais importantes e que são o centro da atuação da ação missiológica da igreja primitiva, que são o foco da atenção daquilo que Deus deseja fazer. Aliás, essa história não é de hoje, né? Nós vamos ver não só o que Deus faz com os profetas que vão, por exemplo, falar no Antigo Testamento em Jerusalém ou em Samaria, nós vamos ver até mesmo uma cidade perversa e totalmente desconectada da vontade divina, que é Nínive, a capital dos assírios, quando Jonas é chamado para falar a respeito da mensagem de arrependimento da parte de Deus lá. E vamos ver até mesmo quando os judeus são levados para o exílio na Babilônia, em Jeremias 29, eles são chamados a ficarem ali na cidade e abençoarem a cidade. Então existe, vamos dizer, um caminho urbano daquilo que Deus deseja na sua grande obra missionária. E olha que coisa interessante a gente encontra aqui, é que Paulo quer chegar lá e nós vamos ver
que, ao contrário do que a gente imagina, que quando a gente pensa em cidade, a gente pensa em caos, né? Hoje estamos aqui pensando em mais um aniversário da cidade de São Paulo. São Paulo, fundada em 25 de janeiro de 1554. A cidade aí já ultrapassa os 470 anos, né, de existência, desde a sua fundação ali no famoso Pátio do Colégio. Uma cidade gigantesca, hoje chegando aí quase a 12 milhões de habitantes na cidade e quase 22 ou cerca de 22 milhões na grande São Paulo. É simplesmente a maior cidade do hemisfério sul e a maior cidade do hemisfério ocidental, às vezes ali empatando com a cidade do México, ou seja, uma grande metrópole. E quem vive na realidade de São Paulo, que é celebrada hoje, ou numa cidade muito grande, sabe, né, que a cidade ela tem um elemento duplo. Muitas coisas são interessantes, muitas coisas são oportunidades, tanto é que tanta gente se volta e vem para a cidade, deseja ali estar. A cidade é lugar de criação, de desenvolvimento, de progresso, de concentração de elementos ligados àquilo que envolve, né, a caminhada da civilização, mas também a cidade é um centro de caos, de problemas, de crime, de brutalidade, de impessoalidade, né, a famosa selva de cimento, uma série de situações. E como é que a gente enxerga toda essa realidade, como é que a proposta da palavra de Deus traz para a gente o que a gente chama de uma teologia da cidade. E é interessante isso porque, olha só que coisa interessante, né? A gente vê essa discussão, né, desde a antiga como se diz em hebraico, cidade, ou a polis, né, que envolve a cidade grega caminhando na direção de ser uma cidade-estado. Isso gerou na história da igreja uma discussão muito significativa, desde os tempos de Agostinho, né, quando fala lá sobre a cidade de Deus e tenta estabelecer uma conexão de distinção entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Quando a gente vê alguns estudiosos mais recentes, por exemplo, um grande professor de Harvard, o Dr. Harvey Cox, que escreveu um livro provocativo sobre a cidade secular, né, que fala sobre a relação da secularização com a experiência de fé e religiosa através da história. O famoso estudioso francês Jacques Ellul, né, que escreveu um livro muito significante também sobre o significado de la grande ville, né, ou da cidade, que marcou, foi traduzido para várias línguas, um livro muito interessante, né, o significado da cidade, ele aborda ali. E mais recentemente, até de maneira mais missiológica, né, o pastor de Nova York conhecido, Tim Keller, também expressou a sua reflexão a respeito da cidade na caminhada cristã. Então, quando a gente olha para tudo isso, vale a pena a gente observar aqui algo curioso, porque a Bíblia, na sua mensagem, ela vai terminar na cidade. Olha que coisa interessante. Em Apocalipse, capítulo 21, o texto diz assim, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem de coisas já passou. É interessante que, apesar de nós termos no início da revelação bíblica toda a ideia daquilo que começa no Jardim do Éden, naquele ambiente de sintonia
do ser humano com a criação de Deus, e quando o pecado, a ruptura com Deus, com o próximo, com a criação aparece predominando na experiência humana, e apesar do início da cidade estar marcado por essa presença do pecado, isso não significa que a cidade não tenha conexão com Deus, que não haja uma predileção divina para agir no ambiente da cidade. Até porque, o que é exatamente essa realidade urbana? Essa realidade urbana marca a concentração de tudo aquilo que envolve o grande potencial humano, seu potencial econômico, seu potencial artístico, seu potencial de organização, seu potencial, inclusive comunitário, todos esses elementos assim que marcam, né, essa caminhada humana na direção de desenvolver a produção, de desenvolver a criatividade, de desenvolver aquilo que o ser humano é exatamente a cidade. Por isso é interessante que as cidades do mundo antigo e as cidades de hoje, elas são um grande desafio que, num certo sentido, tem uma sintonia com a proposta teológica das Escrituras. Por quê? Simples, porque na cidade você tem um ambiente de transformação. Apesar da cidade poder ser um centro de caos, e é interessante porque a gente vê aqui a descrição da Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém, onde aparece explicitamente chamada de Cidade Santa, claro que é uma referência àquilo que envolve aqueles todos que serão redimidos diante de Deus, mas a figura que aparece aqui é uma figura totalmente marcada por uma descrição urbana. Inclusive, é curioso que quando a gente chega no capítulo 22, a gente tem, inclusive, uma descrição assim de planejamento urbano bastante interessante e curiosa, porque o anjo mostra para João o rio da água da vida, claro como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade, no meio. Então podemos imaginar, estamos aqui em São Paulo, né, no meio da Avenida Paulista, né, ou será que é da 23 de maio, né? De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma vez por mês. Ou seja, você tem um destaque numa descrição aqui arquitetônica absolutamente voltada para a urbanidade. Em contraste com isso, nós lemos um pouco antes, no capítulo 18, aquilo que o texto diz para nós no verso 2, e ele bradou com voz poderosa, caiu a grande Babilônia, ela se tornou a habitação de demônios e antro de todo o espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Existe aqui toda uma lamentação daqueles que são perversos com a queda da grande Babilônia, a cidade que representa o mal e o caos. Então, por isso, o verso 18 do capítulo 18 diz: ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? Lançarão pó sobre a cabeça e, lamentando-se e chorando, gritarão, ai, a grande cidade, graças à sua riqueza, nela prosperaram todos que tinham navios no mar. Em apenas 1 hora ela ficou em ruínas. Então, nós observamos que o texto bíblico vai mostrar para nós que o desafio da realidade urbana, da realidade da cidade, apresenta essa possibilidade de 2 caminhos. Ou aquilo que é a marca de toda essa concentração antropológica que define a grande cultura humana se torna um caminho de exploração, de perversidade, de impessoalidade, de conflito, de crime, de maldade, como acontece na descrição da Babilônia. E de fato, não sei se você já percebeu isso, eu tenho tido a oportunidade de conhecer muitas grandes cidades do mundo e muitas vezes, exatamente, vamos dizer, no coração, no centro de
muitas grandes cidades você vê essa presença desse caos, dessa destruição, desse desvario da realidade antropológica ali marcando o espaço de uma maneira cruel e problemática. E, ao mesmo tempo, a realidade descrita da redenção, ela vem também com esse perfil urbano. E é curioso porque quando você lê sobre a Nova Jerusalém e lê no capítulo 21 e 22, você tem uma espécie de mescla, né, de lembrança de uma cidade que evoca o contexto de Israel. Na Nova Jerusalém vai ter as portas com ali uma referência do tipo de uma cidade comum desse ambiente, lembrando ali do nome dos apóstolos, uma cidade que lembra essas cidades bíblicas mais antigas, e ao mesmo tempo aqui nós vemos uma referência a elementos que fazem parte dessa cidade greco-romana. Então, você tem esse aspecto urbano bastante definido e claro. Agora, o que isso significa para nós e o que a gente pode dizer, o que isso significa para a famosa São Paulo, essa pauliceia desvairada, né, na frase aí do poeta, o que a gente pode dizer, né, a esse São Paulo que canta há muito tempo, vambora, tá na hora, como é que a gente vê isso? É interessante que tanto no desejo de Paulo de ir para Roma, como no Apocalipse, nós vamos ver algumas coisas que chamam a atenção. Primeiro, a cidade como uma referência de uma marca da redenção. Aqui, a Nova Jerusalém é comparada também à noiva adornada, que tem a ver com a igreja de Cristo. Deus habita com os homens, e é interessante, uma boa e correta tradução da Nova Versão Internacional 2011, eles serão os seus povos. Quer dizer, você tem uma diversidade de pessoas, de povos aqui nessa redenção, e agora não haverá mais choro nem dor. Você vê a superação dos problemas mais profundos que envolvem o sofrimento e o mal na experiência humana. Quando nós lemos o que Paulo escreve para a igreja de Roma, ele fala, né, de algo bastante curioso e que emblematicamente envolve a própria experiência de Paulo. Quem é Paulo? Paulo é um judeu de raízes profundamente hebraicas no conhecimento da Torá, de toda a realidade da revelação de Deus a Israel. Ao mesmo tempo, ele é um cidadão romano, ele tem toda uma conexão que envolve o aspecto jurídico e também a sua formação com Roma. E, além disso, ele tem todo o conhecimento do mundo grego. Então, por definição, Paulo já tem essa relação com os diversos ambientes culturais do seu tempo. E é interessante que ele faz essa conexão. Ele está dizendo que ele esteve ali visitando a Macedônia e a Acaia, região norte e sul da Grécia. Uma referência muito nítida ao que aconteceu com a gratidão e o coração dos filipenses, que no momento de dificuldade para com os irmãos que estavam sofrendo em Jerusalém, eles levantaram uma oferta espontânea. Por isso ele diz que os gentios estavam participando aí com os seus bens materiais em favor dos judeus que tinham legado a eles as suas bênçãos espirituais. E então ele faz essa conexão, né? Desejando chegar a Roma, escrevendo aos romanos, falando como esses cristãos gregos estavam abençoando aqueles que eram seguidores de Jesus e eram judeus. E assim ele quer fazer essa visita de uma maneira a celebrar tudo isso, porque ele vai na plenitude da bênção de Cristo. Então, o que nós observamos quando entendemos essa história teológica da cidade na Bíblia?
quando vemos que os primeiros cristãos desenvolveram todo o seu projeto missionário voltado para as cidades, inclusive a própria palavra pagão, né, tinha a ver no latim antigo com o sujeito que não era urbano, que vivia nos campos, para a gente ver a dimensão da cidade, né? E aí olhamos esse foco principal de amor de Deus pelas cidades através dessa atenção missionária da igreja primitiva. E como a proposta do Evangelho, ela expande na direção de alcançar todo tipo de pessoa, aquela frase tão importante que inclusive vai aparecer no Apocalipse, quando nós vamos ver lá, né, que os redimidos são gente de todo povo, tribo, língua, raça e nação. A pergunta é como e onde isso vai acontecer? A resposta é na grande cidade. Até porque, como a cidade é um ambiente de muitíssima transformação, um apelo cultural, as pessoas, quando se estabelecem e vão para uma cidade, estão em busca de horizontes maiores, estão em busca de uma amplitude na sua caminhada. Então é muito mais fácil falar do Evangelho, proclamar a mensagem de Deus neste ambiente quando as pessoas estão abertas para esse ambiente desafiador, transformador, cheio de energia, cheio de potencial que se estabelece nos grandes ambientes urbanos. Por isso, a fé cristã original, ela se desenvolve e ela cresce, e em poucos séculos ela será predominante nas grandes cidades, tendo impacto no contexto cultural, tendo impacto na mudança da vida das pessoas e atingindo gente que seria percebida nitidamente como pessoas estratégicas para a multiplicação da mensagem do amor de Deus revelada em Cristo Jesus no Evangelho. Então, quando a gente entende isso, a gente pensa nos desafios práticos que isso envolve a nossa missão, né? Por isso, nós queremos ser, na nossa comunidade, uma comunidade saudável para uma cidade melhor. E ampliando isso também para um mundo melhor. O que acontece? No nosso tempo, algumas pessoas têm a seguinte reação diante da cidade. Olha, a cidade é um caos, a cidade é problema, a cidade é confusão, a cidade é neurose. Sabe de uma coisa? Vamos fugir da cidade. Tem muita gente. Aliás, é uma realidade que acontece inclusive em São Paulo. Quando tantas pessoas em busca de sombra e água fresca dizem: eu preciso de um lugar mais tranquilo e mais calmo, se eu tiver possibilidades eu vou para lá. Geralmente essas pessoas não têm grandes horizontes mais diante do seu cenário de vida. Eles de fato estão buscando uma situação de maior estabilidade. Então eles fogem da cidade. Será que a proposta da comunidade da fé deveria ser essa? Muito dificilmente. Tem outras pessoas que sofrem, posso chamar de síndrome de Jonas. E talvez esses são encontradiços mais nos ambientes religiosos, né? Então tem gente, por exemplo, que diz o seguinte: sabe, Nínive, tomara que seja destruída. A cidade é uma porcaria, é uma droga, é isso, é aquilo, olha, que se exploda, como diz o pessoal, na linguagem assim do dia a dia, né? O pessoal tem uma revolta. Então, existe até uma romantização de outros ambientes e uma espécie de rejeição total da realidade da cidade por causa dos seus elementos babilônicos, dos seus elementos problemáticos, daquilo que é potencializado para o mal no ambiente da realidade da própria cidade com os seus problemas. A outra ideia é interessante, não é de fuga, não é de revolta contra a cidade como se ela fosse um mal em si, mas é a ideia de redenção da cidade. A cidade é um grande espaço missiológico, é uma grande oportunidade. Por isso, o texto bíblico desenha a caminhada da trajetória da fé desembocando nessa arquitetura
urbana diferenciada. Isso quer dizer que Deus ama a cidade. Deus resolveu amar a cidade de Jerusalém, mostrando a sua relação de aliança, particularmente ligada à aliança que ele faz com Davi. Deus resolve amar Nínive, com toda a sua problemática, com todo o seu perfil aparentemente irrecuperável, manda o profeta para fazer diferença lá. A gente vê a cidade fazendo um papel importante na história da redenção, com Jesus morrendo e ressuscitando mais uma vez em Jerusalém, na sua conexão davídica e com os profetas. Vemos Paulo passando por momentos importantes na sua trajetória, interessante, numa conexão interurbana de Jerusalém para Damasco. Vemos a igreja primitiva toda se concentrando nesse projeto de missões urbanas. E por que isso é tão importante? Porque, em primeiro lugar, precisamos trabalhar redentivamente em favor da cidade onde Deus nos coloca com o potencial de multiplicação daquilo que envolve a mensagem do Evangelho. A cidade deve ser transformada naquilo que principalmente ela é, um ambiente acolhedor. Você já imaginou pessoas que vêm de ambientes tão variados, de outras culturas, de outros contextos, chegam numa grande cidade, eles precisam imediatamente de um espaço, de um ambiente onde eles possam, no sentido antropológico do termo, pelo menos respirar. A cidade é esse lugar e as comunidades de fé ligadas ao ensino, ao Evangelho de Jesus, são esse pessoal que faz diferença. Nessa grande luta entre a Babilônia e a Nova Jerusalém, essa comunidade do povo de Deus precisa aprender a ser sal da terra e luz do mundo. Precisa fazer diferença. Então, uma comunidade do povo de Deus precisa aprender a fazer diferença através de projetos que beneficiem a cidade, que mudem a paisagem, que no ambiente árido possam plantar coisas belas que venham fazer diferença. A cidade, um ambiente de esperança, de desenvolvimento, de potencial, a comunidade do povo de Deus também precisa ter essa atitude de Jeremias 29. Olha, plantem, façam, prosperem na cidade, façam diferença, ajudem as pessoas a crescer e a desenvolver os seus próprios potenciais. E você sabe que isso é tão interessante que hoje, celebrando São Paulo, mais um ano, mais um aniversário, olha que coisa interessante. Eu nasci e criei, e me fui criado em São Paulo, minha vida, e eu me lembro, eu acompanhei essa cidade, que vai nascer em 1554 e vai se tornar capital aqui do Estado, vamos assim dizer, no século XVII, e que vai crescer muito no século XIX, principalmente no século XX, com o famoso ciclo do café e com a chegada de imigrantes de toda parte. Eu ainda me lembro, quando eu era criança e ia para a escola, eu me lembro que eu tinha um grande amigo que era de origem japonesa. Junto comigo na classe do lado tinha um menino que era judeu, tinha um outro que tinha vindo do Nordeste do Brasil, um outro rapaz que era filho de gregos, outro filho de italianos, e entre eles descendentes, filhos e netos de portugueses, de espanhóis, de libaneses, de gente de toda a parte do Brasil, gente de origem coreana, chineses, de tudo quanto é jeito, uma metrópole trazendo gente de todo lugar. E você sabe de uma coisa tão impressionante que agora a gente chega no foco da nossa mensagem. Se é verdade aqui na Bíblia, em todo o tempo, São Paulo sempre quis chegar a Roma, não é que Roma chegou a São Paulo. Uma homenagem especial aos nossos irmãos brasileiros, filhos, netos e descendentes de italianos. Por quê? Porque o Brasil tem cerca de pelo menos
30 milhões de descendentes de italiano. E metade deles, cerca de 15 milhões pelo menos, estão exatamente na região de São Paulo, estado e cidade de São Paulo. Quem conhece a cidade, né, a gente ouve falar no famoso bairro do Bexiga, né, a área bem italiana, juntamente com a Moca, que também tem italianos, portugueses, espanhóis, né, a região do Paraíso, com alemães, portugueses e libaneses, a região da Liberdade, com japoneses, o Bom Retiro, com judeus, gregos, coreanos, e também hoje muitos chineses, ou seja, nós somos uma verdadeira marca dessa realidade de tanta gente que veio para cá e, no fim, se tornou brasileiro de todo tipo, de toda origem diferenciada. E olha que coisa interessante, né? Hoje a gente olha para essa realidade, né? Anteriormente, antes dos imigrantes, nós tínhamos aqui os portugueses, os africanos, os indígenas, né, que compunham a sociedade paulistana e brasileira. E você olha para a Bíblia e você fala, olha, mas não era isso mesmo? Não era a ideia de ter gente de tudo quanta origem distinta irmanados debaixo de um evangelho? E que não é uma coisa extraordinária, nós temos o nome da nossa cidade como o nome do apóstolo mais importante para a expansão da fé entre os gentios? Pois é, e a comunidade predominante que de longe se tornou a mais significativa na construção de São Paulo é exatamente a comunidade que veio de Roma e imediações que acabaram formando mais tarde a grande Itália, com seus vários dialetos e peculiaridades que marcaram a história de São Paulo e também do Brasil. E aí a gente então vê que coisa impressionante. Só para a gente ter uma ideia, de 1870 até 1920, nós recebemos aqui em São Paulo cerca de quase 1,5 milhão de italianos para marcar então a construção da nossa realidade, da nossa sociedade, da nossa realidade paulistana. Então, um grande abraço, parabéns à comunidade italiana, parabéns a São Paulo, aos paulistanos, a todos aqueles que se tornaram parte dessa cidade, todos os que são aqui descendentes de europeus, de ameríndios, de africanos, de asiáticos e até mesmo de outros lugares mais distantes, e temos a responsabilidade de fazermos diferença. Então, como comunidade do povo de Deus, a gente precisa urgentemente fazer o quê? Anunciar o reino de Deus e a salvação em Cristo Jesus, que é a mensagem destinada a todos os povos a partir do Evangelho, arrependimento e fé, e se tornar para que todos que ouvem se tornem discípulos e seguidores de Jesus. Em segundo lugar, devemos olhar a cidade com esperança, como um ambiente não de mero juízo, não de mero escapismo, mas voltado para a realidade de esperança e de redenção daquilo que se pode construir. Em terceiro lugar, as comunidades do povo de Deus precisam ser e devem ser, e muitas têm sido, acolhedoras para todo esse ambiente extraordinário que nós temos diante de nós nas grandes cidades. E também nós precisamos aprender a fazer diferença. Um dos problemas de muitas comunidades religiosas que até apresentam de coração a mensagem de Jesus é que elas acabam se tornando muitas vezes fechadas em si mesmas. Não tem, parece que, a visão missiológica, a perspectiva de Paulo. Não querem atravessar fronteiras para estar em sintonia com a proposta do Evangelho. Muitas dessas comunidades, às vezes, estão preocupadas apenas com o próprio grupo e dentro do seu ambiente bastante particular e limitado. A proposta bíblica não é essa. A ideia é ser igreja fora das quatro paredes, é fazer diferença,
abençoar, é fazer projetos no sentido de se preocupar com os problemas que afligem a cidade. Como é que uma comunidade faz diferença no bairro onde está, na região onde está, na cidade onde está? Como é que as pessoas vão dar atenção se a gente não faz alguma coisa para o benefício, algum evento, algo que de alguma maneira mostra que a gente está interessado no bem das pessoas? Isso vai mudar a perspectiva daqueles que estão à nossa volta. E finalmente, toda a comunidade de Jesus deve ser como nós vimos lá em Romanos 15, você viu? Que coisa bonita, especial. Os irmãos da Judéia estavam passando necessidade. Era difícil viajar, era difícil levar coisas, e Paulo passa lá na Macedônia, em Filipos, e ele está lá pensando no que vai fazer, e esses irmãos dizem: nós precisamos ajudar aqueles que estão lá da Judéia. E eles então levantam donativos, levantam uma oferta, e a comunidade do povo de Deus é uma comunidade misericordiosa, generosa e fazendo o bem sem olhar a quem. Eles poderiam dizer: não, vamos ajudar os gregos, aquele mundo antigo é todo dividido e polarizado. Mas nós vamos ajudar o pessoal da Judéia? Como assim? Né? E Paulo está dizendo isso para quem está em Roma. Quer dizer, olha que conexão extraordinária que nós vemos aqui com essa marca de bondade, generosidade, desejo de fazer o bem, especialmente aos que estão em dificuldade. E eu termino a minha palavra lembrando da coisa talvez mais interessante, porque a gente pensa sobre tudo isso, Babilônia, né? A Nova Jerusalém, a história de Jerusalém, a teologia da cidade, faz todo um arrazoado assim, teológico, antropológico, assim, missiológico. O que é impressionante? Impressionante é que Paulo, quando finalmente alcança o seu desejo de chegar em Roma, qual é o presente que ele recebe de Deus? Conhecer um escravo ali. Quem é esse escravo? É Onésimo. Onésimo fugiu lá, do seu dono chamado Filemão, que morava na região de Colossos. E aí o que nós vamos ver? Paulo evangeliza Onésimo, Onésimo volta para casa, vai encontrar Filemão, e uma coisa impensável, né, nesse ambiente que Paulo poderia seguir a reflexão grega, poderia seguir a lei romana, poderia pensar na sabedoria histórica judaica, e ele chega com a proposta poderosa que redime a cidade a partir do coração das pessoas. Filemão é transformado, Onésimo é transformado. Não importa tanto a lei romana, não importa a sabedoria grega, não importa os comentários dos rabinos, o amor de Deus explode por dentro a relação problemática que havia entre um senhor e um escravo. E ali acontece um momento extraordinário de redenção, de salvação, de mudança, que é a mudança da vida das pessoas, que no final das contas transforma a realidade da cidade. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida. Grazie Italia, muito obrigado aos italianos que ajudaram a formar cidade e formar São Paulo, formar o Brasil. Muito obrigado a todos os outros imigrantes que fazem parte, como nós estamos irmanados, africanos, ameríndios, asiáticos, europeus, todos juntos, e que Deus abençoe a cidade. Parabéns, São Paulo, Deus abençoe a cidade.
A IBNU se propõe a ser uma comunidade, uma igreja que é fiel àquilo que é a missão que Deus nos deu de transformar todas as nações por meio da pregação do Evangelho e da manifestação do Reino. Isso acontece de muitas formas e muitas dessas formas está diretamente ligada à sua fidelidade em contribuir também com seus recursos para o Reino de Deus. Nós entendemos que Deus vai cumprir, e Ele já tem feito isso, aquilo que é o seu propósito e a sua missão da forma que Ele desejar. Mas Ele escolheu usar a nossa vida e os recursos que Ele coloca em nossa mão para a construção desse reino que manifesta misericórdia, cuidado e amor às pessoas, inclusive com aquilo que é a nossa ação concreta. Por isso, nesse momento, a gente convida você a participar da manifestação do cuidado, do amor de Deus e do seu reino poderoso através desse ato de fidelidade, que é depositar suas ofertas, colocar o seu recurso diante de Deus para a transformação da realidade de outras pessoas. Você sabia que o Corinthians e o Palmeiras possuem um passado em comum que muitas pessoas nem imaginam? Os dois clubes dos maiores do Brasil foram fundados pela colônia italiana aqui na cidade de São Paulo. E hoje, dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, nós queremos celebrar a presença italiana que impulsionou essa cidade para atingir o Brasil e o mundo com uma festa muito divertida, com cinema especial lá no Espaço IBNU. Festa Nostra, festa italiana, nós convidamos você a participar. Hoje, dia 25, às 16h30. Se você está aqui na cidade de São Paulo acompanhando a gente, venha hoje à tarde participar, vai ter cinema, vai ter comida italiana típica, vai ser um período de muita festividade, muita alegria com esse pessoal que é tão efusivo nas suas relações. Venha comemorar conosco. Queremos te agradecer por estar conosco neste momento de celebração online. Afinal, é um momento tão gostoso podermos cantar juntos, louvar a Deus, adorá-lo, podermos escutar a sua palavra online onde quer que estejamos. É tão especial. Lá em Salmo 104, na versão da mensagem, diz o seguinte: entrem na fila e digam de coração, obrigado. Vão à presença dele, cantem louvores, agradeçam-no por tudo, adorem-no. Que esse momento da celebração online a gente possa adorá-lo, a gente possa realmente entrar na presença dele, celebrá-lo com amor, com o que ele espera de nós, que ele realmente seja um momento maravilhoso, que a gente possa realmente dizer a Deus, obrigado pelas pequenas e grandes bênçãos que o Senhor nos dá. Obrigada por estar com a gente nessa celebração online. Um abraço.